Quantos aqui tem encargo para gerar vidas para Jesus? Glória a Deus. Eu quero orar mais uma vez com você. Creio que Deus ele quer falar com você esta noite. E nós estamos aqui agora nesse momento. Como é que nós adoramos a Deus agora? Quando nós abrimos o coração para receber a sua palavra. Amém? Então eu quero que você ore junto comigo, pedindo ao Senhor revelação, pedindo entendimento, pedindo para que Ele fale com você, para que Ele use a minha vida como instrumento dEle, mas que você possa ouvir a voz do Senhor diretamente no seu coração. Você crê que isso é possível? Amém mesmo? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de recebermos a Tua palavra. Dá-nos agora, Senhor, palavras espirituais que traduzam a realidade celestial agora. Pai, abre o nosso coração, nosso entendimento, ajuda-nos, Senhor, a perceber aquilo que o Senhor tem preparado desde a eternidade, para este momento agora e para aquilo que está sendo construído também de eterno em nós. Que possamos, Senhor, vislumbrar o que o Senhor vislumbra, ter a visão do reino e verdadeiramente nos lançarmos nessa obra maravilhosa, ou até que um dia nós estaremos face a face com o Senhor, ou com tudo aquilo que o Senhor construiu em nós, neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, muito importante nós entendermos quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. Quando você nasce, seus pais vão lá, te registram, e você recebe uma identidade natural, familiar. Um nome, um sobrenome, dali a pouco vem um RG, um CPF, e ao longo da sua vida, da minha vida, é assim que as pessoas nos conhecem, pelo teu nome próprio, e dependendo de onde você for, aquela identidade que você recebeu. Só que essa é uma identidade que ela tem prazo de validade, né? Ela vai durar até o dia em que você fechar os olhos pela última vez nessa terra. E aí depois vai ficar uma lembrança só, para quem ficou. Mas tem uma identidade que ela é gerada em você e em mim, no momento em que você crê no Senhor Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente. Quando você crê com o seu coração, quando você o recebe como Senhor e Salvador, e você o confessa, você fala, você externa aquilo que está dentro. Quando isso é real na sua vida, a sua identidade mudou. Melhor dizendo, você ganhou uma nova identidade. Aquele momento você ganhou uma identidade que ela é eterna. Nunca mais você perde essa identidade. Você crê nisso? Isso é muito importante. Qual o problema? É que às vezes, assim como se você deixar a sua carteirinha, seu RG, enfim, tomar algum tipo de intempérie, ou ficar em algum lugar, pode mofar, pode apagar. Qual que é o problema então? Às vezes, o mundo, as circunstâncias, ou nós mesmos, nos esquecemos de olhar para aquela identidade e parece que ela ficou meio que coberta. Então eu estou aqui hoje para dizer para você que Deus nunca se esquece da sua identidade. Nós estamos aqui hoje para afirmar essa identidade como filho. Amém? Quantos aqui creem que são filhos de Deus? Glória a Deus, aleluia. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Lucas, capítulo 15. Uma palavra muito conhecida, muito falada. A partir do versículo 11. Nós conhecemos aqui essa famosa parábola, né, do filho pródigo. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Então aqui é Jesus contando essa história para nós. E ele vai falar aqui sobre identidade. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, vivendo de qualquer maneira. Torrou esse dinheiro
e, enfim, sumiu com esse dinheiro aí. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, ou seja, onde ele tinha ido, né? Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, lavagem, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, presta atenção nessa frase, caindo em si, diga para o seu irmão assim, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, ou seja, nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a alegrar-se. Muito bem. Aqui está falando claramente de um filho que perdeu a sua identidade. Então você imagina às vezes uma pessoa que sai de casa e vai para um lugar distante, ninguém o conhece, e ele fica sem o RG, ou sem um documento. É muito complicado isso. Acaba o dinheiro, acaba tudo, e ele agora, e agora? O que eu faço? Então, quem ele é ali, mas quem ele é por dentro? Nós precisamos entender, fazer essa distinção. Quem ele continua sendo para o pai, mas quem ele se tornou. O fato é que muitos de nós, por circunstâncias diversas, isso acontece muito dentro de igrejas, em algum momento, estão lá caminhando, se tornaram filhos, aceitaram a condição de filhos, mas por algum motivo eles olham para as coisas do mundo e deduzem que lá fora tem alguma coisa melhor do que o que eu tenho aqui em casa. Então tem algo que o mundo vai lá e oferece, que o mundo proporciona ou diz proporcionar, que seduz essa pessoa. São propostas: aqui você tem mais liberdade, aqui você pode fazer tal coisa, olha quanta coisa legal, e aí nós somos seduzidos por isso, e é muito fácil, eu quero dizer para você. Só que tem um problema, porque em algum momento aquilo que está lá fora vai secar, inevitavelmente. Tudo que é mundano, temporal, externo à vida real de Deus, tem prazo de validade. Portanto, essa identidade passageira, ela tem prazo de validade. Como eu disse, você tem a questão do documento, foi um exemplo que eu utilizei, mas qualquer coisa, qualquer prazer, qualquer tipo de satisfação, qualquer ideal, qualquer conquista, tudo que você tiver lá fora, vai um dia acabar. E às vezes são coisas que, para quem tem mais consciência, fica claro que são coisas ruins do ponto de vista da natureza em si. Então esse filho aqui, quando fala que ele foi gastar dissolutamente, você pensa um monte de coisa. Foi para orgia, foi para farra, foi para as drogas, foi para a bebida, foi, sei lá, ele foi torrar, foi jogar, aquilo que ele foi fazer, não fala exatamente aqui. O fato é que ele viveu de qualquer maneira.
E às vezes, este viver de qualquer maneira não é necessariamente uma coisa que é imoral. Às vezes são coisas aparentemente legítimas, mas são conquistas naturais das pessoas que, quando põem nelas o seu coração, acabam, vou usar uma expressão aqui, dando com os burros na água. Então, às vezes, esse viver de forma longe de casa pode ser conquistas financeiras, profissionais, relacionamentos, pode ser uma série de coisas que às vezes tem um bom valor em si mesmo, mas é temporário. E que se o coração sair de dentro da casa de Deus, por isso que eu falo sempre, casa de Deus não é o prédio, mas é onde Deus te colocou para morar, junto com seus irmãos. Se eu deixo isso para investir todas as minhas fichas fora, em algum momento eu vou me frustrar. Em algum momento esse prazer vai acabar. E aí então, a Bíblia diz que ele estava lá, a hora que ele percebeu o que ele tinha em casa e o que ele estava vivendo ali, a Bíblia fala que ele caiu em si. O que esse caiu em si? Ninguém chegou para ele, pelo menos o texto não diz, para o exortar, para o acusar, para dizer para ele o que fazer, o que não fazer. Ninguém falou isso para ele. Mas o texto está dizendo, ele caiu em si. Ele teve um estalo ali. Sabe o que isso quer dizer? Ele teve revelação. Ele teve revelação do que Deus não queria para ele. E ele percebeu onde que eu estou e onde que eu poderia estar. Por isso eu quero dizer para você hoje, você está no melhor lugar em que alguém pode estar. Você crê nisso? Você foi chamado aqui hoje. Não pense que, ainda que nós tenhamos o nosso hábito de vir ao culto, ainda que nós tenhamos um convite de alguém, quero dizer para você, o Senhor te trouxe aqui hoje para afirmar o que Ele tem de melhor para você. A questão é, o que você vai fazer com isso? À medida que eu tenho essa revelação, o que ela vai produzir na minha vida? Irmãos, é muito importante, quando você vem para cá, para o culto, que essa palavra, ela não seja infrutífera na sua vida, mas para que tudo aquilo que ela contém em si, que ela traz, porque é a vida de Deus. Jesus falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então espírito e vida precisam produzir mais espírito e mais vida. Ou seja, precisa te encher do espírito e precisa gerar vida nas coisas que você vive. E mais do que isso, precisa alcançar outros, para que outros sejam também tocados pelo Espírito e receber a vida de Deus. Por uma razão muito simples. Esse Espírito, essa vida que nós recebemos, são algo muito maior que nós. São algo muito maior que você e eu podemos conter em nós mesmos. Isso é tão maravilhoso porque isso nos dá a ideia do quê? De que eu preciso expandir, eu preciso levar além. Você entende por que nós somos chamados para gerar outros? Quantos aqui querem gerar? Amém, glória a Deus. Muito bem, então, ele teve pelo menos duas revelações. Quando ele caiu em si, ele percebeu pelo menos duas coisas muito importantes aqui. Olha que coisa interessante, a primeira delas foi que ele olhou, ele voltou, ele olhou, ele lembrou da casa dele. Entenda, esse homem aqui, nessa parábola, é alguém muito rico, é alguém que tem posses, tem alguns sinais aqui de que ele tem, é alguém que tinha um nome, você vai ver, depois eu vou falar da questão do anel, traz um novilho cevado, quer dizer, alguém que tem gado, então ele é alguém que tem criados, é alguém que tem, ou seja, pessoas às suas ordens, e é um homem que então tinha uma vida ali,
muito abastada. E esse rapaz, que era o mais novo, ele se lembrou da vida como era na casa dele. E ele lembrou que o pai dele tem trabalhadores. E quando ele se viu no meio de porcos, eu vou te falar uma coisa, para o judeu, querido, Jesus, na verdade, ele é muito preciso nas palavras. Ele está tocando em exemplos que falam com aquele povo. Hoje, para você e para mim, carne de porco é tranquilo. Glória a Deus. Se você for fazer na sua casa, pode me chamar que eu vou comer, não tem problema nenhum. Mas para o judeu não. Era um animal impuro. Então, para um judeu ser colocado para cuidar de chiqueiro, era muita desonra, era uma coisa assim terrível. Então ele se viu lá, fedendo, babando por causa de uma lavagem. Ele lembrou, puxa, na minha casa tem comida e eu tenho meu pai tem trabalhadores que serviam a gente lá, e esses caras são muito melhor do que eu. Ou seja, essa foi a primeira constatação dele, que aqueles que trabalham para o pai dele estavam melhores do que ele, que é filho. E hoje eu quero falar com você a respeito disso. Com que mentalidade você está na casa de Deus? Como filho ou como mero trabalhador? E aqui nós não estamos dizendo que ser trabalhador não é bom, né? Esse é o aspecto da casa. Dentro da casa. O que é alguém que é filho e alguém que trabalha em favor dos filhos. Esse é o ponto. Trabalhar, todos nós trabalhamos. Mas é sem entender a questão da identidade. Quem é quem dentro de uma casa? Então ele percebeu, aqueles que trabalham para o meu pai, que não têm o mesmo sobrenome, que não têm parte naquelas terras, eles estão muito melhores do que eu agora. E geralmente é esse o sentimento que nós temos, quando por algum motivo nós nos afastamos da casa de Deus, depois de ter desfrutado a condição de filhos. É inevitável, irmãos, não importa a área da sua vida. Quando você experimentou a comida do filho, e você se afasta, você vai perceber que fast food na rua, ou qualquer outra coisa, não satisfaz você. Amém? Glória a Deus. Mas o fato é que eu quero te chamar a atenção aqui. Cuidado com o que o mundo te oferece. E mundo, entenda, nós andamos no mundo, nós circulamos no mundo. E Jesus falou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então o mundo não é o que você vê geograficamente. O mundo é esse sistema que jaz no maligno. Há um governante temporário extremamente cruel, chamado Satanás, que hoje está no governo do mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Agora, se ele quer te atrair, ele não vai te atrair com lavagem. Ele vai primeiramente te colocar alguma coisa muito atraente, muito cheirosa, muito saborosa. E a tendência de alguns, infelizmente, é achar que o que tem lá fora é melhor do que o que tem dentro. Então, tanto ele tenta tirar as pessoas de dentro do corpo de Cristo para poder se alimentar do mundo, quanto em alguns casos ele tenta colocar o mundo dentro da igreja. O que também é algo muito perigoso, e nós, como guardadores da casa de Deus, precisamos estar muito atentos. Quantos aqui são filhos que moram na casa de Deus? Então essa casa é sua, cuide dela. Amém? Ele teve uma segunda revelação. O que aconteceu é que quando ele chegou para o pai dele, olha pai, eu pequei contra o céu, contra ti, ou seja, eu torrei tudo, eu fiz tudo que era deplorável. Então o senhor não me trate como filho, o senhor me trata, se possível, como um dos seus trabalhadores. O pai dele não estava nem aí. O pai dele não mudou o tratamento. Então qual foi a segunda revelação que esse rapaz teve? Eu não sou filho por causa daquilo que eu faça. Eu sou filho porque eu nasci na casa do Pai. Isso é muito importante você entender. Que a sua posição como filho não está sujeita
ao que você faz ou deixa de fazer. Ah, mas você não sabe o que eu fiz, pastor. Eu pequei, fiz isso. Não importa. Se você foi gerado filho de Deus, não importa o que você faça. Eu sei que isso choca alguns. Eu sei que quando a gente vem, às vezes, com uma mentalidade um pouco mais legalista, né? Mas como assim? Pois é. Ele fez o que era pior. Ele chegou da minha... Você entende o que é você ficar com fome, sem banho, cuidando de porcos? Como que você acha que estava o aspecto daquele rapaz? Como é que você acha que estavam as roupas dele? Como é que estava o cheiro dele? O pai não quis saber. Assim como, eventualmente, o nosso pecado vai nos sujar. Vou te falar uma coisa, depois que você se tornou filho, ainda que o pecado ele entristeça demais o nosso pai, eu quero dizer para você que o sangue de Cristo na cruz é muito maior do que o seu e do que o meu pecado juntos. Você não vai deixar de ser filho. Amém? Então, essa foi a revelação que ele tem, as duas revelações. O que acontece é que o pai, portanto, não aceitou que ele mudasse, vamos dizer assim, o procedimento. Não, agora o senhor me faz como um trabalhador. O pai não aceitou essa proposta, queridos. Porque uma coisa que você tem que entender, é muito importante você entender, e essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da graça. A graça de Deus não é como é que vou dizer, só uma coisa que você fala. A graça é o seguinte: um Deus poderoso, Criador, que é todo amoroso, entrega o melhor que Ele tem para pessoas que não valem nada. E aí Ele pega essas pessoas que não valem nada e coloca todo o valor do seu filho. E agora chama de filho. Isso é graça. Isso é graça de Deus. Portanto, não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o seu DNA. Se você, vou te falar, se você nasceu lá com 46 cromossomos, você é um ser humano, do ponto de vista biológico. Amém? Você pode se vestir como cachorro, se é que tem jeito, não sei. Você pode latir. Você pode sair correndo para pegar o pauzinho e trazer ele de volta. Pode fazer xixi no poste, o que você quiser. Não tem nada que possa mudar o fato de você ser um ser humano. Não sei se você está me entendendo. Porque é essa que é a questão. O pai não olhou. Então veja, ele teve dúvidas. Né? Eu estou falando isso porque hoje em dia, que essa coisa de gêneros, estão colocando 1000 coisas. Aí tem gente que agora está tendo identidade de animal. Eu vi umas coisas assim que eu fiquei horrorizado. Tem gente que vai casar com animal. Em alguns lugares já é lei. É um negócio assim, enfim. Então talvez a pessoa pode sentir dúvida ou ter algum tipo de crise de identidade em relação a Deus, ao Pai. Ela pode olhar e falar, será que eu sou filho mesmo? Mas o pai não tem essa crise de identidade. Isso que eu quero que você entenda. O seu pai não muda o que ele pensa a seu respeito. Esse é o começo da palavra. É só para te despertar. Todo mundo acordado atrás da máscara aí? Eu quero dizer para você que essa máscara não vai calar nossa identidade de filhos de Deus. Máscara já fala uma coisa meio, né? Não é real. A gente obedece, tá bom. Mas não vai mudar quem nós somos. Aleluia. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer. Você tem alguma dúvida no seu coração? Então esse rapaz ele não sabia se agora ele era um filho ou se ele era um trabalhador. Se ele era um filho ou se ele era empregado. É uma questão de mentalidade. Uma questão de mentalidade. Você tem alguma dúvida em relação a isso ainda ou não? Você não precisa responder para mim. Mas se você tiver qualquer dúvida, hoje a sua identidade vai ser revelada e consolidada em você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, então, primeira coisa é que nós temos que entender essa diferença. O que
aos olhos de Deus, na casa de Deus, qual a diferença entre filhos e trabalhadores? Porque há essas duas categorias. Mas veja que é uma questão mais de percepção nossa do que de Deus. Porque Deus, quando Ele cria alguém, Ele cria com um propósito. Então, se Deus te criou como filho, tem uma herança para você. Essa herança independe do que você faça. Recompensa, você sabe que é diferente. Recompensa é quando eu trabalho por algo e eu vou receber por aquele algo. Herança não. Para receber uma herança, basta você ser filho. Então, ele percebeu que na casa do pai existem filhos e existem trabalhadores. Lá em João, o Evangelho de João começa dizendo justamente o que aconteceu comigo e com você quando nós recebemos Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. E aqui tem algo importante para você entender. Tem algo importante para você entender. O que é crer no nome de Jesus? Infelizmente, às vezes, prega-se uma coisa que as pessoas não têm muita noção. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo convence. Mas o que é crer no nome de Jesus? O nome, você cantou hoje aqui, Yeshua, que é Jesus, em hebraico, quer dizer Salvador. Então, crer no nome é o seguinte, Ele é o meu Salvador. Eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Então eu tenho que entender primeiro que eu nasci pecador. Quando eu creio no nome dele como Salvador e eu o recebo, automaticamente, isso é maravilhoso porque é um processo sobrenatural. Eu sou feito filho, filho de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas filhos nascidos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Amém? Muito importante você entender isso. Porque aquele que só simpatiza com Jesus, mas não crê que precisa de um Salvador, não é gerado filho. E esse é esse é o limiar da fé. Tem muita gente que recebe Jesus como profeta, um bom homem, um cara que mudou o calendário, é um sábio, é um mestre, legal, tudo isso ele é. Mas se não receber Jesus como Salvador, não tem salvação, não tem geração de filho. Então o filho, ou seja, ele foi mudada a natureza dele. Agora ele é filho. Ele tem o mesmo DNA, ele tem o mesmo sangue. Que coisa poderosa isso, né? Biologicamente nós recebemos o mesmo sangue dos nossos pais. Você se torna filho de Deus quando você recebe o sangue do filho. Isso é poderoso, irmãos, porque agora o sangue do filho está sobre nós. E os trabalhadores? Tem uma menção a trabalhadores que é interessante, que Deus fala dos anjos. Lá em Hebreus 1,14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eu não estou dizendo que apenas os anjos trabalham para Deus, mas os anjos, eles não têm essa prerrogativa que você tem. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Nunca Deus disse isso para um anjo. Tem querubins poderosos. O próprio Satanás era um deles. Muito poder, muita glória, mas não é filho. Por que ele se irrita tanto com o homem? Porque ele nunca poderia ser como você. Você está entendendo isso ou não? Então, os anjos são trabalhadores, são os únicos? Não. Eu estou falando de uma mentalidade. O que eu quero dizer aqui? Que o anjo, ele trabalha a favor dos homens. Quando João está recebendo lá a revelação do Apocalipse, em dado momento ele fica maravilhado com o que ele vê lá. E ele se prostra então diante do anjo para o adorar. E o anjo fala: não faça isso, pelo amor de Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Ou seja, eu sou servo, estou a favor, estou trabalhando em seu favor. Adora a Deus. Então o anjo sabe a sua posição. Faz porque tem muita gente querendo ver anjo.
Amém. Se um anjo for falar com você, for de Deus, glória a Deus. Mas eu quero ver Jesus. Eu quero ver o Filho. Porque vai ter um dia, você não está entendendo isso ainda, mas vai ter um dia que, hoje você vai, puxa, eu vi um anjo. Não. Quando você chegar com o corpo glorificado diante de Deus, os anjos vão ficar assim, ó, era isso. Eles vão olhar para você e falar, são filhos. Então tem uma diferença entre aquele que está apenas a serviço e aquele que é filho. Essa ilustração dos anjos foi só para você entender o que é um trabalhador. O empregado, aquele que trabalha para alguém, outro. Muito bem. Então, o que acontece? O diabo, como ele não pode tocar propriamente os filhos, como ele não pode mudar a sua natureza, ele não pode mais fazer com que você deixe de ser filho, ele provoca uma terceira, entre aspas, categoria de pessoas. São filhos com a identidade de trabalhadores. Que coisa! Mas pastor, não trabalha no nome de Deus? Trabalha, nós vamos ver que nós trabalhamos, glória a Deus por isso. Mas você não trabalha para algo que você não vai desfrutar. Você está construindo algo que você vai assim, nadar de braçada, aleluia. Amém, igreja? Você está com frio hoje, não? Hoje deu uma esquentadinha, não deu? Então, você pode dar uns amém mais calorosos assim, que você me motiva. Glória a Deus, aí, aleluia. Então, eu quero falar com os irmãos aqui de pelo menos 4 diferenças básicas entre um trabalhador e um filho. Por quê? Porque você precisa consolidar essa identidade no seu coração. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa, o trabalhador, ele faz o trabalho dele em troca de um salário. O filho, ainda que trabalhe, trabalha por uma herança. O trabalhador, ele trabalha para aquele, então é o seguinte, eu trabalhei esse mês aqui, ou quem trabalha semanalmente ou diariamente, não importa. Eu faço e eu recebo simplesmente aquele salário. Eu não tenho parte na casa, nos bens, eu não tenho parte na empresa, eu não tenho parte naquilo que um dia vai ser dos filhos. Então é algo imediato, é algo temporário, é algo parcial, é algo incompleto, ainda que seja assim. Mas eu tenho que dizer para você que um trabalhador, o que acontece? Ele vem com a mentalidade de que ele quer receber uma coisa. Aí eu quero te falar um pouquinho e é importante que nós tenhamos esse cair em si, para ver se nós, eu sempre procuro observar isso, será que eu não estou indo para a igreja com a mentalidade de trabalhador? Vou te dar um exemplo. Tem gente que eu vou para a igreja porque eu quero ser curado. Eu vou para a igreja porque eu preciso de um emprego novo. Porque eu quero ser abençoado, porque eu quero um relacionamento. Enfim, e não são coisas ilícitas. Não está errado, necessariamente. Mas o fato é o seguinte, quando eu consigo aquilo, então eu me mantenho por causa daquilo. O dia em que eu não receber, ou Deus me der alguma coisa diferente do que eu quero, eu me afasto. Quando a minha relação é de trabalhador, eu não tenho vínculo com o dono da casa, com o pai, por uma relação de herança. Eu enxergo aquilo como, sabe, é a igreja do pastor fulano, sabe? Uma coisa que eu não gosto é a igreja do pastor Marcelo. Não, essa igreja aqui é do Senhor Jesus. Não é a igreja do pastor fulano. Eu sou o pastor, eu sou da igreja. Eu sou um irmão seu da igreja. A igreja não é minha. Por quê? Porque senão fica essa relação de que eu estou trabalhando para alguém ou outra pessoa. Entenda isso, queridos. Nós, portanto, qual é a nossa motivação? Qual é o que nos mantém na casa de Deus? É por aquilo que eu sou, aquilo que faz parte da minha herança, ou por aquilo que eu vou receber de imediato?
Porque eu vou te falar, quem tem essa relação trabalhador, o dia em que ele é contrariado, ele vai procurar uma proposta melhor em outro lugar. E esse é o problema de muito pinga-pinga. Porque enquanto eu estou num lugar e eu estou sendo satisfeito naquilo que eu quero, beleza. O dia que alguém me desagrada, o dia que alguém pisa no meu calo, o dia que a minha bênção não chega nunca, ou chega do jeito que eu não queria, então, não, mas tem uma proposta melhor, ó, ali, fala não sei o quê, olha lá, tem, ó, rapidão. Você está entendendo isso, não? Por isso você tem que eu te falo, eu creio, eu acho que tem sido assim até hoje, que ninguém está aqui por minha causa, e eu quero que continue assim. Se você estiver aqui por minha causa, você está no lugar errado. Portanto, toda vez que eu tenho visitantes, eu falo, ó, seja muito bem-vindo, casa de Deus, puxa, nós vamos fazer de tudo como igreja para essa pessoa encontrar realmente o lugar dela. Mas eu sempre falo, deixa Deus falar com você onde você tem que estar. Ah, não, fica aqui. Não, você é muito bem-vindo, mas que Deus te revele onde você tem que estar. Que Ele sabe que quarto da casa Ele separou para você. Entenda a igreja de Cristo na terra, essa igreja, né, universal, no sentido de que ela está em todo o mundo, como a casa de Deus. Mas tem a igreja local, que são os seus aposentos, o quarto onde Deus te colocou, para morar com um grupo de irmãos e para desempenhar determinadas coisas nessa casa. Essa é a igreja local. Mas não é o pastor da igreja que tem que dizer isso para você, e muito menos o seu irmão. É Deus que tem que falar para você. E talvez nem você deveria falar, não, eu vou escolher aquele lugar. Eu sei que, num primeiro momento, principalmente quando a gente está, ou a gente é imaturo na fé, ou quando a gente está machucado, então ele fala, mano, eu vou procurar um outro lugar. E às vezes é Deus te movendo mesmo. Mas em todos os casos, ouça de Deus onde Ele quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Então, portanto, o trabalhador ele vai trabalhar por um salário, né? O filho é por uma herança. Herança não tem prazo de validade. Contrato de trabalho tem. Quero te lembrar também que Deus é um Deus de aliança. Infelizmente, tem pessoas que tratam com Deus na base de contratos. Contrato tem umas cláusulas, eu faço isso, você faz isso, acabou o contrato, acabou, ok. Ou então se quebrar ali, quebrou o contrato. Aliança não é assim. Aliança tem sangue envolvido, tem fogo no meio. A aliança que Deus fez com Abraão, que ela se consolidou em Cristo, ela é eterna. Portanto, a aliança que Deus tem com você é eterna. Ele não vai quebrar. Ainda que a gente, às vezes, né, puxa, dá umas atrapalhadas e acaba querendo quebrar a aliança. Mas Deus, Ele é um Deus de aliança. Aleluia. Segundo aspecto. Portanto, o trabalhador, ele vive em função de um lugar que tem um retorno melhor. Ou seja, onde é que paga mais? É assim, né? O meio profissional é assim, irmãos, e o mundo é assim mesmo. Então, eu estou lá me qualificando, eu estou desempenhando um trabalho, eu vou ver onde tem uma proposta, melhor trabalho, natural. Ainda que, vou te falar, no seu trabalho profissional, peça a direção de Deus. Porque você não foi criado simplesmente para ganhar bem e ser bem sucedido. Você foi criado para ser bênção onde você trabalha. Você foi criado para abençoar aquele lugar e abençoar as pessoas que estão ali. Você não foi criado simplesmente para ser uma pessoa que vai ganhar prêmios ou receber um excelente salário no final do mês com uma série de benefícios. Ainda que isso aí seja lícito e seja bênção na sua vida, você está lá para manifestar a sua identidade. Mas o trabalhador, ele, portanto, vai em busca de onde pagam mais. O que é pagar mais? Onde eu sou mais confortável, onde talvez eu não seja confrontado, onde talvez eu possa ficar de boa na lagoa, como dizem aí fora, né? Uma igreja que não me propõe nada que eu possa fazer. Não, eu estou lá, está confortável para mim. E não estou aqui criticando ninguém, irmão, você sabe o que você busca diante de Deus. Mas quando de repente alguma coisa, ou alguém me contraria, ou a vida da igreja começa a ficar pesada, às vezes é isso, às vezes quando eu estou fazendo a coisa por mim mesmo, vai ficar pesado. Se você não está fazendo no espírito, vou te falar, a obra de Deus precisa ser leve.
E ela é leve para quem faz no Espírito, porque não é você que faz, é Deus que faz através de você. Agora, se você, não, eu queria estar naquela posição, eu queria estar fazendo isso, ou eu queria que tal atividade fosse assim, ou que tal ministério, enfim, às vezes você vai ser contrariado e às vezes vai ter uma proposta que para você parece melhor. Isso é mentalidade de trabalhador. Por quê? Eu vou tentar achar uma conveniência para aquilo que eu acredito. Infelizmente isso acontece também. Agora, o filho, ele não sai de casa. O filho, ainda que o pai o corrija, ainda que o pai às vezes o discipline, ainda que o pai o prive de algumas coisas que ele gosta em determinado momento, talvez ele não tenha maturidade para lidar com aquilo, ou talvez ele esteja pegando um caminho errado, mas quando ele sabe que é filho, ele sabe onde é a casa dele, ele sabe que tem para onde voltar. O filho que sabe, que conhece o seu pai, ele pode estar onde ele estiver, na hora do pega, na hora do aperto, ele sabe o endereço de casa e ele sabe para quem que ele liga. O seu pai quer você em casa. Amém? Um trabalhador, terceiro ponto, vive baseado em regras e normas. E aqui é um ponto, queridos, que é muito interessante porque alguém diz o que eu posso ou o que eu não posso fazer. O trabalhador, ele está lá baseado naquilo que ele pode naquele momento, mas não pode no outro. Então, entenda uma coisa, o trabalhador, ele precisa cumprir uma determinada carga horária, ele precisa desempenhar uma tal tarefa, caso contrário, ele não recebe o salário dele na íntegra. Por que nós estamos falando disso? Porque isso são coisas externas. Isso fala da lei. Isso fala de eu ter uma obrigação de cumprir um determinado padrão para poder agradar a Deus. Essa é a mentalidade do trabalhador, essa é a mentalidade do empregado, essa é a mentalidade da lei. Agora, a Bíblia fala que na nova aliança, Deus então diz que eu escreverei a minha lei nos seus corações. Nenhum dirá para o outro, olha, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. O que isso quer dizer? Que hoje as leis de Deus não estão mais numa tábua de pedra, não estão gravadas em algum lugar, num pergaminho lá de couro. As leis de Deus, elas estão dentro de você, porque tem um Espírito habitando em você, o mesmo Espírito do Filho, e ele sabe o que é e o que não é próprio para aquela casa. Então eu não fico esperando uma ordem externa, faça isso ou faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Quando eu sou filho, eu reconheço a voz do meu pai que ecoa dentro de mim. Por isso que na criação de filhos, a própria palavra fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. O que é isso? É o pai lá inculcando. Olha, fala com ele no almoço, na janta, no caminho, em casa, vai falando, ou seja, aquela lei vai sendo gravada, é o Espírito Santo, através da palavra, gravando o padrão de Deus dentro de você. O filho passa a se parecer com o pai, o filho passa a entender que aquela casa é o ambiente dele. Agora, se você só faz, ou só desempenha, ou só vem, porque alguém te chamou, porque alguém te não, você tem que ir, você tem que fazer, veja, não faça, porque é mentalidade errada. Se você, eu tenho que liderar uma célula, porque vão me cobrar isso, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que, entenda, essa não é a mentalidade do filho. O filho, ele quer participar. Pai, deixa eu fazer junto. O pai lá está trabalhando com alguma coisa, o filho, principalmente o filho pequeno, ele quer participar do que o pai está fazendo. Deixa eu ver, como é que é? Você reconhece isso? Por quê? Porque ele olha e fala assim, isso é próprio de mim. Ele cresce naquele ambiente. Agora, se eu estou com a mentalidade trabalhador, é o seguinte, eu estou fazendo porque eu estou mandando, porque isso aí nunca vai ser meu, e outras vezes nem gosto disso. Sabe,
ninguém gosta de lavar louça. Mas quando eu lavo louça, é porque eu sei que eu acabei de comer uma comida boa. Aquela comida é para mim também, não é só para mim. Entende? Aqueles pratos são da casa. E eu vou lavar porque daqui a pouco vai ter mais comida. E eu quero dizer para você que tem alimento para você na casa do Pai. Mas às vezes vão ter que lavar prato. Entenda isso como as várias atividades. Glória a Deus. Então, um trabalhador, ele tem obrigação. O filho tem liberdade. E aí é aquela parte que a gente gosta, né? O filho, quando é um filho que está ali no ambiente da casa, ele não precisa abrir, ele não precisa pedir para abrir a geladeira. A comida que está lá é para ele. Sabe, tem uma coisa que é interessante, né? Acho que alguns já passaram por isso, né? Mas principalmente quando o filho é pequeno, né? 3, 4, 5, 7 anos, aquela coisa de estar no quarto dele, de repente você ouve um barulho na porta, assim, no meio da noite, aí alguma coisinha vem e pula no meio da sua cama, assim, né? Do casal. Pensa um pouquinho, o empregado vai fazer um negócio desse? Sai com as butinadas, né? Mas o filho, ele não quer nem saber. Ele tem liberdade de ir lá e ainda puxa a coberta, né? Mas não acontece mais isso aí hoje não, tá? É só quando era pequeno. Mas é filho, queridos. O filho, ele sabe que ele pode. Por que ele pode? Porque ele é filho. Entende? Aquilo que está, talvez ele não saiba lidar, né, com um pote de sorvete inteiro, realmente não vai fazer muito bem. Mas ele sabe que é para ele. Quer dizer para você que na casa do pai, tudo é para o filho. Talvez o filho não possa ainda pegar a chave do carro, porque não tem idade, habilitação, maturidade. Mas ele sabe que aquele carro que está lá, ou aquele veículo, está lá para atender ele. Então alguém vai pegar e vai levá-lo em algum lugar que ele precise. Por quê? Porque ele é filho. Entenda, tem coisas na vida com Deus, na casa de Deus, que talvez hoje, no nosso nível de maturidade espiritual, nós não entendamos, não saibamos como lidar. Talvez não tenhamos habilidade ou não seja o momento, mas tudo da casa de Deus é para você. Você é beneficiado com isso. Portanto, você tem liberdade. Você tem liberdade para adorar a Deus. Você tem liberdade para expressar o seu coração. Você tem liberdade, ou deveria ter, liberdade com seus irmãos. Afinal de contas, nós repartimos o mesmo quarto, né? O mesmo dormitório aqui, no sentido de que nos mesmos aposentos, ou seja, nós caminhamos juntos, nós temos coisas em comum. Nós construímos coisas, irmãos. E entenda, tudo que é feito aqui não é em benefício de uma pessoa, é em benefício de todos nós como corpo. Amém? Glória a Deus. Então veja, o filho, ele tem liberdade, o trabalhador não. Mas aí vem aquela pergunta. Aí entra agora, nós vamos falar de maturidade. Até agora você entendeu o que é um filho, o que é um trabalhador. Você entendeu mesmo? Você é filho? Glória a Deus. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo que você é filho. Amém? Mas aí vem a pergunta, um filho precisa trabalhar? E aí? Então eu quero dizer para você que crianças pequenas, elas acham que tudo cai do céu, né? Antigamente, hoje em dia, não sei se é cartão, mas saía com o pai, compra tal coisa. Não tem dinheiro agora não. Dá cheque. Você que já fez essa pergunta, hoje em dia passa cartão, o filho não entende, né? Que não é o cartão ou o cheque, o que quer que você que paga. Alguém trabalhou para ter um dinheiro, para poder honrar aquele compromisso. O filho não entende isso. Então, o filho pequeno, o filho imaturo, ele acha que tudo cai do céu, né? Ainda que tudo que é bom vem do céu. Mas faz parte, eu te pergunto, uma criança que é criada da mesma maneira, até a fase adulta vai ser o quê? Se ele não entender que há coisas na casa que vão precisar
das mãos dele também, vai ser uma pessoa perdida na vida. E algum dia ele vai entender que vai ter falta de algo. Então, os filhos, é interessante, né? A mentalidade da criança é que o filho não pode fazer nada, não precisa fazer nada, mas é o que é? Ele é filho. Agora, eu te pergunto, será que um filho amadurecido, além da responsabilidade, ele não tem prazer em trabalhar em algo que é dele? O que você acha? Quando ele entende o valor do trabalho, e quando ele entende que o que ele está fazendo não é simplesmente uma tarefa repetitiva. Porque o nosso problema com o trabalho, normalmente, o que é? É quando nós não entendemos a razão daquilo que nós estamos fazendo. E, de fato, para algumas pessoas, quando trabalham para os outros, um trabalho muito repetitivo, aquilo perde o sentido, né? Então, nós precisamos entender que Deus, tudo que Ele faz e tudo que Ele nos dá para fazer, como cooperadores da sua obra, tem um propósito. Eu gosto de reforçar isso, queridos. Você acha que Deus, na sua infinitude, na sua perfeição, na sua eternidade, um Deus que é absoluto, Ele precisa de mim ou de você para alguma coisa? Um Deus que é pleno em si mesmo? Para pensar um pouquinho. Mas Ele nos dá a honra, o privilégio de nos chamar cooperadores. Isso é poderoso demais. Você foi chamado, foi chamada para a obra mais esplendorosa do universo, de todos os tempos. Você foi chamado para algo que a maior das tecnologias humanas jamais pode produzir. Você está entendendo isso? Que a indústria mais cibernética, robótica, o que quer que seja, não tem condições de produzir. Você foi chamado para ser cooperador em algo que tem duração eterna. Eu te pergunto, isso é um privilégio ou um peso para você? Percebe? Agora, depende do quê? Depende da mentalidade com que você olha para essa obra. Porque nós estamos falando agora o quê? Do papel dos filhos, né? E aí você fala, mas será que o filho tem que trabalhar mesmo? Abra sua Bíblia em João capítulo 5. João 5, versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Jesus tinha curado uma pessoa no sábado. Os judeus eram um escândalo isso. E os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado. E sábado é o dia do descanso. Quero te falar que Deus opera no descanso. E você produz muito no descanso. Mas ele lhes disse, o meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Quero te falar uma coisa. O filho que trabalha com a mentalidade de filho, ele sente alegria. Você acha que Jesus fazia as coisas com peso? Ou ele se alegrava quando ele via pessoas que não podiam andar? Ele dava uma palavra, a pessoa era curada. Daqui a pouco, ela saía andando. O cego passava a ver. Ele pregava, pessoas que estavam perdidas, eram salvas. O que você acha que estava no coração de Jesus? Você acha que tinha peso? A ponto dele passar uma noite inteira orando para trabalhar mais no outro dia. Alguém com peso aguenta quanto tempo fazer isso? Você faz um tempo aí, às vezes você está no começo de um projeto e tal, você vai lá, você dá o sangue e tal, trabalha 12 horas por dia. Tudo bem, quanto tempo você aguenta? Sem se cansar e sem se prostrar. Jesus fez isso 3 anos e meio, como homem. E nada mais o alegrou do que fazer a obra do Pai. A ponto de ele chamar a obra do Pai como uma comida. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Eu tenho um prato aqui, eu tenho uma iguaria que não se compara a nenhum prato chique, exótico que vocês possam achar no mundo. Quer fazer a vontade de Deus, quer gerar filhos para Deus. Então veja, esse processo está acontecendo agora. Não dá para eu sentar em casa, cruzar as pernas e ficar esperando Jesus voltar.
Tem um trabalho acontecendo, tem uma obra, tem uma igreja, um reino sendo edificado. E Jesus trabalhou incessantemente. E eu vou te falar mais. Ele ainda não descansou, porque Ele está intercedendo por nós hoje. O Senhor está nos dando cobertura. Ele está lá intercedendo por nós, e Ele enviou o Espírito Santo para trabalhar em nós, por nós e através de nós. Por quê? Porque esta obra ainda está acontecendo. E a pergunta que eu faço é: onde eu estou nesta obra? Eu estou envolvido nessa obra? Eu estou com o coração nessa obra? Ou eu estou só fazendo o que alguém mandou fazer? Ou eu também estou aqui só de arquibancada? Isso aqui é uma reflexão que eu preciso fazer todo dia. Se me tirarem da obra, ela para? Ela sofre? Ou ela continua igualzinha? Em outras palavras, será que eu tenho uma participação efetiva na obra de Deus? Ou eu sou só um espectador? Entenda isso, querido. Isso aqui não é para ninguém se sentir acusado, ao contrário, é para a gente refletir e falar: como que eu posso ajudar nessa obra? Senhor, é um privilégio. Você acha que tem empregos bons no mundo? Esse é o melhor trabalho do mundo. Edificar vidas. Você tem um poder de contratação sobrenatural. Estou brincando aqui com a palavra contratar, mas você tem um poder na sua boca de falar uma palavra e no segundo seguinte uma pessoa se tornar eterna. Está dentro de você isso, sabia disso? Glória a Deus. Então, o que acontece? Ele estava empenhado nessa obra. Paulo também. Lá em 1 Coríntios 15, 10, olha o que ele diz: mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, porque Deus faz, porque Deus me dá, eu sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã, ou seja, eu não recebi toda essa graça de ser salvo, de ser edificado, de ser transformado, em vão, ela não se perdeu. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Sabe de quem que ele está falando aqui? Dos apóstolos que andaram com Jesus. E Paulo, que era um perseguidor da igreja, alguém que estava lá do alto da sua religiosidade, entendendo as coisas como ele achava que tinha que entender, ele teve encontro poderoso com Jesus, que literalmente o derrubou, o cegou por um tempo, e ele despertou para um novo momento, que ele falou: isso aqui é minha vida. Então, quando essa graça foi revelada, agora eu sou filho. Ou seja, eu vou me empenhar para edificar essa casa. Então ele trabalhou muito mais, mas o que ele fala? Todavia não fui eu que trabalhei, a graça de Deus comigo. Sabe o que é isso? Trabalhar pela graça? É quando não tem esforço natural. É quando você faz algo movido por um poder sobrenatural. Eu gosto daqueles... eu não sei, tem alguns filmes que eu vi de ficção, não sei, não vou lembrar qual agora, mas o cara veste aquele exoesqueleto, sabe? É um esqueleto muito forte, e ele está dentro, então os movimentos dele reproduzem uma máquina muito forte, que é impenetrável, tal, prova de bala, e a força dele é descomunal. Então o cara mexe um dedinho aqui, derruba uma parede ali. Isso é a graça. Só que com entendimento. Há um poder sobrenatural que você simplesmente se move, e o esforço todo, o poder todo é da graça, não é seu. Então por isso que ele falou: eu trabalhei muito mais do que eles, porque ele teve uma revelação da graça de Deus tamanha, que essa graça operou nele. Eu estou aqui curtindo, né? Tira esse poste daqui, joga para lá e joga. Nossa, não é minha força, não consigo mexer um décimo disso, mas tem um poder. Isso, irmãos, é quando você entende que quando você está no centro do coração de Deus, quando você está imbuído dessa graça, essa graça está te alimentando, está te alegrando, está te, sabe, fazendo ser tudo aquilo que Deus criou para você ser. Dá um prazer imenso, porque tudo acontece. A coisa acontece. Não tem aquela... Sabe, quando as coisas fluem. Por que flui? Por causa da graça. Mas começa quando? Quem que recebe graça? Quem que pode ser utilizado pela graça? Filhos. Se eu ficar na lei,
tentando me esforçar, tentando atingir o padrão de Deus, pelo meu comportamento, pela minha roupa, pelos meus hábitos, pode, não pode, acabou, vira um peso, ninguém aguenta. Tem coisa pior que você andar tentando merecer e tentando atingir um padrão que você não tem, que eu não tenho, você não tem, é só a graça de Deus, amém? Muito bem, mas por que o filho trabalha? Esse é o ponto. Quero te falar uma coisa, voltando ao aspecto do trabalhador, ou do empregado. O empregado, ele trabalha para atingir os interesses do dono da casa, ou dono da empresa. Tudo que ele fizer, ainda que ele tenha o salário dele, tudo aquilo vai ficar para o pai e para a sua família. Quero dizer para você, hoje eu e você trabalhamos pelo que é nosso. Você está entendendo isso, não? Você está entendendo que você não foi chamado para trabalhar em algo alheio, mas você foi chamado para uma obra da qual você mesmo faz parte. Isso é poderoso, por isso que você precisa ter revelação disso. E eu sempre falo, por que nós oramos aqui no início? Para que essa revelação, ela queime dentro de você. Você tenha clareza, porque quando você sai daqui cheio dessa verdade, ela se expressa na sua vida. E aí então você entra no processo de edificação da casa. Aleluia. Então, por que o filho trabalha? Primeira coisa, nosso pai trabalha também. Então nós já vimos, primeiramente o que? O pai trabalha, o filho quer fazer. É aquela coisa, às vezes a criança está ali, né, você está fazendo uma comida, ou você está, a criança, deixa eu fazer, você não vai dar uma faca na mão do menino, mas, ó, ajuda o papai aqui com isso aqui, mexe aqui, ou então você, sei lá, quem trabalha com coisa manual, ou como que é o negócio aí, o computador, você usa assim, ou seja, o filho, ele vê o pai fazer, ele quer fazer também, é um reflexo. Eu espero que aquilo que eu faça, que aquilo que me dá prazer, que é servir a Deus, eu espero influenciar meu filho e outros filhos que Deus está me dando espirituais. Eu peço a Deus que isso aconteça. Por quê? Porque nós somos pais espirituais também. Você é pai e mãe espiritual. Então quando você tem prazer em fazer o que seu pai faz, você transmite isso para as pessoas. A pessoa chegar aqui toda vez com peso para pregar para você, ficar jogando lei nos seus ombros, acusação, misericórdia, quem que quer isso? Eu estou aqui para dizer para você que você é amado. Tem uma casa maravilhosa que é sua. E que essa obra que nós estamos fazendo, nós vamos poder desfrutar dela na eternidade, porque o nosso Pai é que está fazendo. Amém? Outro aspecto é, se o reino de Deus é meu também, entenda uma coisa, tudo que você faz vai ter um desfrute especial. Sabe aquela coisa da autoridade? A autoridade, ela tem como raiz a palavra autor. Por que uma pessoa tem autoridade para falar de algo? Porque ela fez aquilo. Então quando você constrói alguma coisa, você tem autoridade para falar daquela coisa. Então, no reino, você vai poder desfrutar de uma autoridade, você vai reinar com Cristo. Como? Se você começar a reinar aqui agora, se você começar a edificar aqui agora, porque veja, o reino de Deus que vem para essa terra, ele é conquistado, a Bíblia fala, por esforço, ele é conquistado pelas obras, a salvação é de graça, mas o reino não. O reino, ele é fruto de algo que você edifica hoje. Então, quanto mais você trabalhar hoje, e mais gerar frutos, mais você vai poder desfrutar no reino. Então você vai ter autoridade para poder governar, autoridade para reinar. Agora, se eu não consigo liderar 2, 3 irmãos numa célula, como é que eu vou liderar uma cidade? Eu não sei como é que vai ser, irmãos, o reino. Como é que é na prática isso? Mas Jesus falou que alguns vão ser colocados sobre 10 cidades, sobre 5 cidades. Está falando de governo. Cidades onde tem pessoas. Você foi chamado para liderar outras pessoas. As nações que estão aí, que não alcançarem o propósito agora, vão ser governadas pelos filhos de Deus glorificados. Nós vamos estar lá. Agora, quem vai governar realmente sobre as nações e quanto, depende do quê? Do que nós construímos agora, a autoridade. Então você vai poder desfrutar daquilo que você faz hoje. O que mais? Deixa eu andar aqui, que nós estamos terminando já.
Outra coisa é que nós, quando estamos na obra de Deus como filhos, nós entendemos que a obra precisa de continuidade. Entenda uma coisa, Deus quer muitos filhos, e a Bíblia fala que Jesus, ele traz muitos filhos à glória. Então entenda, você e eu fomos chamados para multiplicar. Por quê? É muito simples. Uma pessoa sem Cristo hoje, ela não é filho. Mas a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é salvo? É filho, se torna filho. E ele vai chegar ao pleno conhecimento da verdade se ele for ensinado. Por isso Jesus falou, ide pregar o evangelho e tal. Ele fala, e ensinando-os, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é isso? Eu estou pegando uma pessoa que está fora, que se ela morrer naquela condição, ela vai para o inferno, eternamente, ela vai ficar fora da presença de Deus, e eu estou então contribuindo para que ela seja gerada um filho, ou seja, eu estou multiplicando a família de Deus. E aí eu vou investir nessa vida, então eu vou ter convivência, eu vou investir nessa pessoa, para quê? Para que ela então possa crescer e ela passe a frutificar. Essa é que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa. tem aspectos particulares? Tem, mas Deus quer isso. Então quando eu entendo que o reino é algo do qual eu faço parte, é um privilégio para mim. Por quê? Porque eu estou gerando outros filhos para Deus. Por isso nós fomos chamados para multiplicar, amém? Quantos aqui querem multiplicar? Amém. Você tem ideia de quantas pessoas hoje tem dentro de você que não foram geradas? Por quê? Porque tem uma semente, tem uma palavra dentro de você. E se você não lançar, a pessoa não vai ser gerada. E ela precisa de você. Portanto, o reino conta com você. Aleluia. Enfim, tudo isso é porque nós sabemos que somos amados. E quando o meu pai faz algo que me agrada, eu me agrado de fazer o que ele faz também. Agora, para concluir aqui, o que acontece quando os filhos trabalham? E aqui é um ponto muito importante. Presta atenção. Eu não estou falando dos empregados. Eu estou falando o que acontece quando os filhos trabalham. Você lembra da empresa. É só para você entender, porque eu acho que é mais fácil para nós pensarmos no padrão do mundo. Uma empresa, você tem lá aqueles que o pai tem um número de filhos, e você tem aqueles que, todos eles vão receber herança, mas tem aqueles que decidiram trabalhar no negócio do pai. Qual você pensa que o pai vai colocar à frente do negócio quando ele for passar o bastão? Os que trabalham. Então o que acontece? Mas por que o pai faz isso? Porque o pai ama a casa. E o pai não vai colocar a casa nas mãos de qualquer pessoa. Então olha só, João 17,4, quando Jesus está lá fazendo a oração sacerdotal, ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste a fazer. Ou seja, como que Jesus glorificou a Deus? Entendo, glorificar tem a ver com dar glórias, falar, glória a Deus, aleluia, nós fazemos isso também. Mas quanto que eu realmente glorifico a Deus? O que é glorificar? É colocar Deus na posição mais elevada, é reconhecer que Ele é mais elevado. Como que eu faço isso na prática? Quando eu faço aquilo que Ele me mandou fazer, quando eu gero para Ele. Jesus, Ele consumou a obra, e essa obra glorificou a Deus. Por quê? Porque foi o que Deus pediu. Então, portanto, quando eu faço o que eu bem entendo, quando eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito, a minha agenda, o meu, eu não vou fazer desse jeito, eu quero fazer assim, ou eu faço fora. Presta atenção, isso não glorifica a Deus, porque você não foi chamado para fazer isso. Então, o que acontece? Quando eu faço o que Deus me mandou fazer, eu glorifico a Deus. Aí, em João 15, o que ele fala? Nisto é glorificado o meu Pai. Ou seja, então em que eu glorifico a Deus? Em que deis muito fruto. E assim, dando fruto, vós sereis meus discípulos. Isso é poderoso, por quê? Eu glorifico a Deus. Você está glorificando a Deus com a sua vida? É uma pergunta. Para que essa pergunta, querido? De novo. É para te desafiar a ser filho. Ser que aspecto? De uma posição do filho que você já é.
Como que eu glorifico a Deus? Dando fruto. Do que ele está falando aqui? É muito simples, basta você olhar no contexto. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E esses ramos são o quê? Frutificar, ou seja, gerar outros. Então, eu glorifico a Deus quando eu multiplico, quando eu gero vidas para Ele. Aí eu estou glorificando a Deus. E, finalmente, o Pai sente prazer. Mateus 17, 3 diz assim. Então aqui é o monte da transfiguração. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. O que é isso? Quando Deus encontra no seu filho alguém que está ali multiplicando ou gerando a sua própria natureza ou lhe dando a conhecer aos outros, Deus se alegra. Porque ali Jesus estava fazendo o quê? Na verdade, ali é para mostrar para eles a transição. Olha, a lei veio até agora. Moisés, Elias, a lei e os profetas. Mas aqui está aquele que reúne tudo, é aquele que é eterno. A ele ouvi, porque ele me agrada. Interessante que Deus falou isso para Jesus nos 2 momentos completamente distintos. Um deles, Jesus estava na parte mais baixa, quando ele foi lá no nível do mar, lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado. E agora está na posição mais alta. Em ambos Deus falou: Este é o meu filho amado, em que eu tenho todo o meu prazer. E olha só, Jesus, qual é a obra que ele veio fazer? Por que ele é o centro? Hebreus 2,11 diz: Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aleluia. Quero dizer para você que Deus se alegra quando você pode chamar outros de irmãos. O próprio Senhor Jesus, o Filho amado de Deus, Ele olha para mim e para você hoje e Ele fala: são meus irmãos. Espera lá, foi Ele que nos gerou. Mas Ele tem a alegria de olhar para você, olhar para mim e falar assim: nós somos todos uma família. Por isso que Ele veio como filho, para nos mostrar que nós temos um Pai. Eu vou pegar mais 5 minutos, irmãos, que tem algo importante aqui. Os irmãos me dão mais 5 minutos? Amém? Glória a Deus. Você está sendo edificado por essa palavra? Glória a Deus. Que aqui tem algo muito importante que eu só quero que você entenda. Quando o pai de família lá, o pai do filho pródigo, quando ele recebe, primeiro que ele foi correndo, né? Ele se expôs, ele foi lá, ele foi em busca do filho. Ele não esperou o filho chegar em casa, ele foi atrás. Quer dizer para você que o pai, ele nos escolheu. Ele foi atrás de nós quando nós estávamos perdidos. Mas aí o que ele fala? Coloque a melhor roupa. A roupa fala de dignidade. A roupa fala de justiça. A roupa fala de, não importando como ele estava, certamente ele foi vestido com uma roupa de linho, que era a roupa mais cara. Em Apocalipse fala que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Ou seja, ele nos colocou vestes de salvação e vestes de louvor. Ele nos colocou uma roupa que quando nós formos entrar na sua presença, nós seremos reconhecidos como filhos. E não tem nada a ver conosco, nós somos achados justos porque nós aceitamos a justiça de Cristo. Você foi vestido com uma roupa que ninguém pode tecer. Uma roupa celestial. Depois a Bíblia fala que ele foi colocado um anel no dedo dele. E o anel nos fala de autoridade. Naquela época o anel era como se fosse um selo de garantia, um cartão de crédito. Ou seja, ele ia comprar, ele não levava dinheiro.
Ele chegava num lugar, então a pessoa precisava de um documento, ele estava comprando alguma coisa lá, colocava-se uma cera, o anel vinha e colocava a marca, está dizendo o seguinte, ele é filho do pai, tem crédito, pode comprar. Isso fala de autoridade. Esse anel te representa, esse anel é o que diz para o mundo espiritual quem você é. O diabo te reconhece como filho, ele sabe que você tem autoridade. E então ele fala, coloquem sandálias nos pés, calça os pés dele. As sandálias, os sapatos, os calçados não são para você usar necessariamente dentro de casa. É quando você vai sair, é quando você vai caminhar. E Efésios nos fala que nós somos calçados na preparação do evangelho da paz. Sabe o que é isso? Você então recebeu uma veste nova, você tem agora a autoridade, mas você foi chamado para sair de casa e levar o evangelho. A preparação do evangelho da paz, ou seja, tem algo que hoje você está trabalhando, sendo trabalhado para quê? Para que outros sejam alcançados. Portanto, você é filho e você foi chamado, você foi revestido de uma autoridade, você foi revestido de uma identidade, mas para quê? Para sair em busca daqueles que ainda não têm o que você tem. Então eu queria perguntar, quantos aqui hoje realmente têm certeza absoluta que são filhos? E quantos desses filhos tomam a decisão hoje, fala assim, pai, eis-me aqui para edificar a tua casa. Porque Jesus falou, o meu pai me confiou um reino, e eu o confio a vocês. Você tem noção do que é isso? Você, se tiver um carro muito caro, você tiver você dá para qualquer pessoa? Leva para mim ali? Não. Quanto mais o reino de Deus, ele só entregou na sua mão, porque ele sabe que dentro de você hoje tem algo que é capaz de ser colocado em ação para poder edificar. Mas tem algo que ele não pode fazer por você. A decisão. Falar, eu quero edificar o reino de Deus como filho. Então eu queria dizer, pergunta, quantos aqui querem? Quantos aqui querem ser envolvidos nessa obra? Quantos aqui querem realmente tomar parte disso? Falar assim, eu quero construir porque um dia eu quero desfrutar. Fique de pé, não sei se está. Eu quero dizer para você que tem muitas coisas que nós precisamos, tem muitas coisas que nós desejamos, e o Senhor Jesus fala que o Pai sabe de que nós necessitamos de todas essas coisas, mas Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino? É eu colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, é colocar em primeiro lugar aquilo que eu faço para Deus. Na verdade é entrar na obra de Deus, ou seja, eu já estou na obra de Deus. Por quê? Porque eu sou de Deus, sou filho de Deus, eu estou dentro da casa de Deus. Então agora eu quero orar por você, e se você realmente quer que essa identidade ela seja expressa, eu quero que você comece a pedir para Deus, fala, Senhor, me revela agora, como que o Senhor quer que eu esteja na tua casa? Senhor, me dá graça, eu quero falar para as pessoas do Senhor, eu quero que elas creiam. Senhor, eu quero estar envolvido na obra, eu quero estar envolvido nas células, eu quero estar envolvido na edificação. Como que o Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Mas veja, se você quiser, só se você quiser, nós vamos orar agora. Eu creio que o Senhor vai começar a revelar agora talentos, oportunidades, mas acima de tudo, a identidade de que a casa é sua. Você foi chamado porque você é filho. Pai, eu quero te agradecer agora pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero te agradecer porque um dia o Senhor me chamou. Eu me sinto privilegiado, Senhor, de trabalhar na tua casa, não porque é para alguém, mas porque eu sou filho. Aleluia. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor revele no coração de cada um, que o Senhor injete, Senhor, esse poder, essa graça, essa autoridade, Senhor, para que cada um possa verdadeiramente entender o seu papel, entender o seu lugar, entender a sua posição, entender que foi chamado primeiramente porque é amado, mas que tem uma obra gloriosa, que tem uma obra maravilhosa, que tem uma obra eterna que o Senhor está fazendo. O Senhor já está fazendo, e esta obra vai ser concluída um dia, e nós poderemos desfrutar dela. Aleluia. Abençoa, Senhor, cada um com esse entendimento, e gera no coração de cada um, Senhor, esse encargo, essa disposição, algo que cada um pode tomar posse, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, receba do Senhor, seja
queimado no seu coração agora, que você é filho, que você é filha, amado e amada, mas que você foi chamado para algo. Você não foi chamado para simplesmente contemplar, você foi chamado para gerar, para edificar, e este reino um dia, nós estaremos com o Senhor desfrutando para a honra e para a glória eterna do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, que essa identidade ela seja queimada com fogo no nosso coração. Amém. Nós estamos encerrados, tem uma semana maravilhosa, e eu te falar, participe conosco das nossas células, participe conosco do nosso projeto de sexta-feira, e você vai ser ricamente abençoado e vai poder gerar muitos filhos para Deus. Amém? Glória a Deus.